Opa, pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos começar mais uma live literária das quartas-feiras. E hoje eu resolvi preparar uma, um pouco de comparação, um pouco de literatura comparada. A semana passada nós falamos um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e a formação do. Deixa eu mexer no microfone aqui. E a formação da sociedade brasileira. Né? E ali, no meio do papo, durante a conversa, eu lancei uma ideia sobre a figura feminina de Virgília. E toquei muito por cima no assunto da Virgília com a Luísa do Primo Basílio. E disse que não iria explorar aquilo naquele momento, porque seria mais um papo longo, enfim. Mas isso me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Né? A figura feminina na literatura do século XIX, na chamada literatura realista do século XIX, é bastante interessante. Né? Então, eu resolvi fuçar um pouquinho para conversar um pouco com vocês a respeito dessas três mulheres. Né? Um é a Emma Bovary, do Madame Bovary, do Gustave Flaubert. A outra é a Luizinha, do Primo Basílio, do Essa de Queiroz. E a terceira é a Virgília, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? E comparar um pouquinho essas três figuras femininas, porque elas têm algumas similaridades. Primeiro, porque elas são o foco de triângulos amorosos, né? É um tema muito recorrente na literatura realista do triângulo amoroso, mas há uma diferença fundamental, principalmente entre Emma Bovary e Luísa frente a Virgília. Né? Nós temos aí características bastante definidas entre esses, vou chamar de dois grupos de personagem. Se der tempo, né, a gente coloca um pouquinho do tempero a Capitu, né? E o nosso amigo Tolstói, a Ana Karenina, mas eu acho que não dá tempo de falar muito sobre Capitu e Ana Karenina. Bom, primeiro falar um pouco então sobre o Flaubert e o Essa de Queiroz, que eles seguem a linha da escola realista de uma forma muito mais firme, muito mais dogmática. Né? O Machado ele se sente um pouco mais livre em relação a isso. As três histórias são histórias de triângulos amorosos. Nós temos no Madame Bovary a figura de Charles Bovary, que é um médico de província, né, um médico que foi casado, ficou viúvo, procura uma outra esposa, encontra a Emma, que é uma moça muito simples, né, mas recheada, né, vamos dizer assim, plena de uma cultura romântica, dos desejos românticos. Né? O Charles Bovary ele tem uma visão muito pragmática de vida, se sente muito satisfeito na sua posição social, na pequena cidade onde ele vai morar com a sua esposa Emma. Não tem grandes pretensões sociais, de projeção social, de desenvolvimento social, de fazer parte dos grandes círculos, né, vamos dizer assim, da sociedade parisiense, nada disso. Ele é um homem simples, pacato, um tanto vulgar, né, bastante lógico, bastante fechado no seu mundo. Né? E Emma Bovary, ela entra no casamento com todo o desejo de uma realização social. Né? Nós temos ali um impulso de Emma Bovary para tentar transformar Charles, seu marido, em uma figura mais proeminente. Né? Tem um episódio no qual um rapaz da vila tem um problema na perna e Emma faz o que faz, insiste até
que o Charlie aceita fazer a cirurgia na perna desse rapaz e o rapaz acaba aleijado, né? Ele não tem competência para isso, né? O primo Basílio. E aí, claro, desculpe, voltando a Emma Bovary, o Madame Bovary, ela vai procurar a satisfação romântica, não com um, mas com dois amantes, né? E ali é que ela vai encontrar essa sede de aventura do amor romântico, da paixão, né? Para isso ela acaba se metendo em dívidas e entra num problema muito sério e termina, né, se envenenando, bebendo veneno, porque para ela a morte é a saída, né? No primo Basílio, do Essa de Queiroz, que tem como subtítulo Episódio Doméstico, nós temos uma história um tanto similar, né? O Essa de Queiroz bebeu em Flaubert também, que trata da história de Carlos, né? Que é um engenheiro de Minas, que se casa com Luizinha. Né? Luizinha é uma moça toda loirinha, bonitinha, né? Pequenininha. E também ele é um homem muito lógico, muito pragmático, né? Sua formação, inclusive, leva a isso. É uma visão nada aventuresca, muito pé no chão. E ele casa-se por uma questão também social. Ele precisa estar casado. E Luísa também está embebida de toda uma expectativa romântica de vida e do casamento, né? Ela tem as grandes fantasias românticas. Eu vou ler alguns episódios daqui a pouco. E ela lê no jornal, logo no começo do romance, que o seu primo Basílio volta do Brasil, onde veio fazer fortuna, volta para Lisboa, e vai chegar num determinado navio. O Basílio foi um namoradinho de infância de Luísa, né? E ela terá um caso com Basílio, né? Terá um relacionamento com Basílio. O que vai acontecer aí é que ela tem uma empregada, Juliana, que descobre isso, começa a chantagear. Luísa transforma praticamente numa empregada. Juliana é outra figura curiosíssima, que representa não só o rancor, a dor da classe de se sentir explorada, mas ela tem uma volúpia erótica bastante grande, que ela manifesta pelos seus pés, né? Ela gasta o seu dinheiro para comprar botinas, né? Ela é uma mulher feia, seca, magra, né? Sempre de preto, mas ela compra as suas botinas e vai para o passeio público, né? E com as botinas novas ela estica as perninhas e levanta um pouco os vestidos para mostrar os pés calçados nas suas novas botinas, né? Uma substituição de sexualidade. E Luísa, ela entra nesse problema da chantagem, tenta se livrar de qualquer jeito. Juliana acaba morrendo, mas a Luísa já está perdida. Ela tem uma febre terrível, ela entra em convulsão, fica extremamente doente. O médico manda cortar os seus cabelos, que era o grande orgulho que ela tinha, e ela morre, né? Também decorrente desse seu drama romântico. A terceira mulher, Virgília, do Memórias Póstumas. Memórias Póstumas todos nós já conhecemos, nós já conversamos um pouco a respeito, que é essa, aspas, autobiografia de Brás Cubas. Mas Virgília, ela era noiva de Brás Cubas, rompe o noivado para casar com Lobo Neves, porque Lobo Neves terá uma maior projeção social, ele será um político, ele promete a Virgília que ela será marquesa, pois ele será marquês. E ela faz uma opção muito pragmática de vida, né? E passado o tempo ela começa um
um relacionamento amoroso com o Brás Cubas, né? Formando assim um triângulo amoroso. Ao contrário de Emma Bovary e de Luísa, a Virgília é muito pé no chão, né? A Virgília não é movida por uma expectativa de amor romântico. Ela sabe muito bem o papel dela na sociedade, ela sabe muito bem o que seu marido Lobo Neves pode lhe oferecer e sabe muito bem o que Brás Cubas não pode lhe oferecer, né? Brás Cubas aí é uma figura um pouco mais frágil, digamos assim. Se há um impulso romântico é por parte dele, né? Ele chega para Virgília e sugere que eles fujam para a Europa, para Paris, e ela diz: eu fugir com você para Paris, você tá louco? Né? Deixar aqui a comodidade toda na sociedade que eu tenho para partir para uma aventura, deixar meu filho, né? Deixar minha posição social? Não, não, não. Faça o seguinte, arranje um lugar para a gente se encontrar e continuamos dessa maneira, né? E aí é que ele vai conseguir a casinha na Gamboa, né? Para ter os encontros secretos. E eles vão acabar rompendo, porque Lobo Neves será nomeado presidente de uma província, ela terá que sair do Rio de Janeiro. E aí há o rompimento. Mas até o fim, né? Até a morte de Brás Cubas, essa Virgília está presente. Ela é uma das pouquíssimas pessoas que vão visitá-lo no leito de morte. Ela tem um efetivo amor por ele, né? Ainda que não do seu, ainda que isso fira o seu interesse social. Ela não larga o casamento. Mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre o perfil, né, dessas três personagens. Eu selecionei alguns pequenos trechos aqui. O primeiro é do Madame Bovary, quando depois de muita insistência, Charles leva a Emma Bovary para um castelo onde tem uma festa com toda a sociedade, regada a champanhe, né? E eles estão no quarto, ela se preparando, né? Eu vou ler trechos separados, tal. Então as senhoras, em seguida, subiram aos seus quartos para aprontar-se para o baile. Emma fez a sua toilette com a consciência meticulosa de uma atriz debutante. Ele define como uma atriz debutante. É o mundo da aparência. Dispôs os cabelos conforme as recomendações do cabeleireiro e entrou no vestido de barège, estendido sobre a cama. As calças de Charles apertavam-no na cintura. Aqui a gente já tem uma diferença, né, crucial. A Emma Bovary, ela se prepara meticulosamente, o vestido, mesmo que não seja confortável, ela vai utilizar, e o ponto de vista do Charles é que essas calças estão me incomodando, né? E ele diz para Emma: as alças sob os pés vão me atrapalhar para dançar. As calças tinham alças sob os pés para elas ficarem certas, né? Dançar? Replicou Emma. Sim, você perdeu a cabeça? Iriam zombar de você. Fique no seu lugar. Aliás, é mais conveniente para um médico, acrescentou. Charles calou-se. Andava para lá e para cá, esperando que Emma estivesse vestida. Aqui nós já notamos uma outra coisa. Emma Bovary fala que Charles dançando ficaria ridículo, né? E ela usa como desculpa o seu papel social de médico, né? Seria inconveniente para o médico dançar. Na verdade, o que ela pretende é que o Charles não dance, né? Ela não quer dançar com o seu marido, né? Ela quer dançar com os demais pares. Via, né, Charles, via Emma, por trás, no espelho, entre duas tochas. Seus olhos negros pareciam mais negros.
Seu toucado, levemente inflado na direção das orelhas, luzia um brilho azul. Uma rosa em seu birote tremia sobre a haste móvel, com gotas de água artificiais nas pontas das folhas. Usava um vestido cor de açafrão pálido, realçando por 3 buquês de rosas com ramos verdes. Charles veio dar-lhe um beijinho nas costas. Deixe-me, disse ela, você está me amassando, né? Então aqui nós temos um pequeno episódio doméstico da expectativa de Emma em dançar com os outros homens sem querer que o Charles dance. Charlie vai ficar entediado, né? Mais adiante um pouco, nós temos a descrição do sentimento de Emma e a partir daqui o ponto de vista é o de Emma Bovary. O narrador acompanha o ponto de vista de Emma Bovary. O coração de Emma batia um pouco quando, estando o seu cavalheiro a segurá-la pela ponta dos dedos, veio colocar-se em linha e esperou o toque de arco para começar. Mas logo a emoção desapareceu e, balançando-se ao ritmo da orquestra, ela deslizava para a frente com movimentos leves de pescoço. Um sorriso lhe subia aos lábios ante certas delicadezas do violino, que tocava sozinho às vezes quando os outros instrumentos silenciavam. Ouvia-se o ruído claro dos luíses de ouro que se derramavam ao lado, sobre a toalha da mesa. É uma mesa de jogos, os luíses são moedas, né? Depois, tudo se retomava uma só vez. O trompete lançava uma explosão sonora. Os pés batiam no compasso. As saias se estufavam e roçavam. As mãos se davam, se largavam. Os mesmos olhos, abaixando-se diante de vós, voltavam a fixar-se nos vossos, né? Nós temos essa descrição do bailado, dos sons e do movimento que se faz, que é um jogo erótico, né? Alguns homens, uns 15 homens, de 25 a 40 anos, 2 gerações, disseminados entre os dançarinos ou conversando às entradas às portas, distinguiam-se da multidão por um ar de família, quaisquer que fossem as diferenças de idade, de trajes ou de rosto. Olha o ponto de vista sobre esses homens que Emma tem. Os seus ternos, mais bem feitos, pareciam de uma casimira mais solta, e os cabelos puxados em cachos para as têmporas, lustrados com vaselinas mais finas. Tinham a tez da riqueza. Essa tez branca a que realçam a palidez das porcelanas, o furtacor do cetim, o verniz dos móveis finos e que o regime discreto de alimentação refinada entretém na saúde. Os pescoços deles moviam-se à vontade sobre gravatas baixas, as costeletas longas caíam sobre os colarinhos rebatidos, enxugavam os lábios com lenços bordados, com um grande monograma de onde saía um odor suave. Ela se aproximou bastante desses rapazes, né? E mais para frente, ela vê uma cena, né? Que passa um homem perto de uma senhora já velha, né? E uma senhora perto dela deixou cair o leque. Um dançarino ia passando. Seria muita gentileza de sua parte, senhor, disse a senhora, se pegasse para mim o leque que está atrás do sofá. O cavalheiro inclinou-se, e enquanto fazia o movimento de estender o braço, Emma viu a mão da dama que lançava em seu chapéu algo branco dobrado em triângulo. O cavalheiro, recolhendo o leque, ofereceu à dama respeitosamente.
Ela agradeceu com um gesto de cabeça e pôs-se a respirar o seu buquê. Jogo de sedução, troca de bilhetes, né? Emma Bovary está envolta numa sociedade de alta classe. Ela, que é uma pequena burguesa, né? Ela tem um casamento pequeno burguês, um casamento muito simples, com um profissional liberal, um técnico, né? Não vamos pensar na medicina do século XIX como ela é hoje, né? E ela ali encanta-se com essas figuras masculinas que se sentem muito à vontade na sua vestimenta formal, né? Que conhecem o ritual social do grande baile, do grande salão. A dança tem um quê erótico, né? Há algo que ela envolve e isso obrigatoriamente gera uma comparação com Charles Bovary, né? Que se sente incomodado na sua roupa. Ele está completamente entediado, né? Charles estava meio adormecido com as costas apoiadas numa porta. Né? O Charles é um homem sem traquejo social. Então nós temos aqui já uma figura da Emma Bovary que demonstra todo o desejo de fazer parte da alta roda. Isso ela extrai não das suas amigas ou conhecidas, mas ela extrai de toda a literatura com a qual ela foi alimentada, a literatura romântica. Né? O romantismo coloca como um ideal de amor um amor que não esteja vinculado a nenhum compromisso social. O amor verdadeiro, o amor vindo do coração. Né? E para se conquistar esse amor, tudo pode ser feito. Né? A Emma Bovary ela vê a questão do amor como cheio e pleno de aventuras. O amor que tudo supera para a satisfação daquilo que é o mais belo para o romântico, que é a satisfação do seu desejo. Né? O romântico está centrado no eu. O romântico está centrado em si. Né? Tudo o que acontece à sua volta, ele enxerga com essa lente muito íntima, muito individual, a ponto de que se o romântico sente-se triste ou melancólico, o mais belo dos dias, né? Ensolarado, alegre, feliz, mostra-se um dia pavoroso. Não por acaso que a arte romântica, a arte plástica romântica, sempre nos traz figuras de tempestades, de noite, de ruínas. Né? Ela é o reflexo deste eu melancólico que busca a satisfação de um desejo e não consegue. Então a Emma Bovary está nesse quadro. A nossa querida Luísa, que aliás o primo Basílio, o Madame Bovary virou filme 2, 3 vezes, eu não assisti nenhum. O primo Basílio tem uma versão para minissérie da Rede Globo bastante antiga, não sei quantos anos, quase 20 eu acho, que é excepcional. Né? Eu acredito que encontra-se a minissérie completa na internet. Né? E Luísa, essa moça loirinha, casada com Carlos, o engenheiro de Minas, está numa manhã deitada num sofazinho ali na sua sala, ainda de pijama, ainda com a sua camisolinha, com os pés em chinelinhas, né? O Carlos preparando-se para sair para trabalhar. E a descrição do Essa de Queiroz. Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de ir vestir. Desejaria estar numa banheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer. Ou numa rede de seda,
com janelas cerradas, embalar-se ouvindo música. Sacudiu a chinelinha. Esteve a olhar muito amorosamente o seu pé pequeno, branco como leite, com veias azuis, pensando numa infinidade de coisinhas. Em meias de seda que queria comprar, no farnel que faria a Jorge para a jornada, ele vai viajar para o norte de Portugal, em 3 guardanapos que a lavadeira perdera. Tornou a espreguiçar-se e, saltando na ponta do pé descalço, foi buscar o aparador por detrás de uma compota, um vidro um pouco enxovalhado. Veio estender-se na Voltaire, quase deitada, e com um gesto acariciador e amoroso, os dedos sobre a orelha, massageando, morrendo de tédio. Começou a ler, toda interessada. Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances. Tinha uma assinatura, na baixa, ao mês. Em solteira, aos 18 anos, entusiasmara-se por Walter Scott e pela Escócia. Desejara então viver um daqueles castelos escoceses que têm sobre as ogivas os brasões do clã, mobiliados com arcas góticas e troféus de armas, forrados de largas tapeçarias, onde estão bordadas legendas heróicas que o vento ao lago agita e faz viver. E amara Ervandalo, Morton e Ivanhoé, ternos e graves, tendo sobre o gorro a pena da águia, presa ao lado pelo cardo da Escócia de esmeraldas e diamantes. Mas agora era o moderno que a cativava. Paris, as suas mobílias, as suas sentimentalidades. Ria-se dos trovadores, exaltara-se por Monsieur de Camors, e os homens ideais apareciam-lhe de gravata branca, nas ombreiras das salas de baile, com um magnetismo no olhar, devorados de paixão, tendo palavras sublimes. Havia uma semana que se interessava por Margarida Gautier. O seu amor infeliz dava-lhe uma melancolia nevoada. Via alta e magra, com seu longo chale de caxemira, os olhos negros cheios de avidez da paixão e dos ardores da tísica. Romantismo puro, né? A tísica, a tuberculose, era o prêmio do romântico. Nos nomes do mesmo livro, Júlia Dupin, Armando, Prudência, achava o sabor poético de uma vida intensamente amorosa. E todo aquele destino se agitava como uma música triste, com ceias, noites delirantes, aflições do dinheiro e dias de melancolia no fundo de um coupé, quando nas avenidas do Bois, sob um céu pardo e elegante, silenciosamente caem as primeiras neves. Né? Nós temos aí a Luizinha embebida de literatura romântica, do ideal, né, desses cavalheiros sedutores com olhos magnéticos, né, que atraem, que seduzem aquele aspecto aventuresco do amor. Antes de pegarmos o Machado de Assis, pensar uma coisa aqui nesses dois romances. Os dois romances, tanto o Flaubert quanto essa de Queiroz, fazem uma crítica à instituição do casamento burguês no século XIX, do seu tempo. Né? Eles demonstram que esse tipo de casamento, que é uma obrigação social, né? Esse tipo de contrato entre homem e mulher, tendem a não dar certo por algumas razões. Uma delas, porque o casamento não é isso que a burguesia vê como sendo um casamento. O casamento não é apenas um contrato entre duas pessoas que veem, né, a necessidade de estarem juntas para constituírem uma família e terem de alguma forma uma aceitação social.
né? Ou para ter filhos, enfim. Né? Tanto o Flaubert quanto essa de Queiroz fazem uma crítica muito dura a esse modelo de casamento. Primeiro, porque não tem como dar certo este casamento se a mulher é educada desde a sua juventude para ser outra coisa, não, para ter no seu imaginário um outro tipo de relação com um parceiro. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Flaubert e o Eça de Queiroz nos dizem, olha, esse casamento que nós estamos vendo, pequeno burguês, é um casamento de interesses. Os homens precisam das suas esposas, eles estão nessa relação apenas por um papel social, tanto que a relação do homem fora do casamento era absolutamente aceitável. Né? O homem tinha o seu casamento, a mulher ficava dentro de casa e ele ter uma ou mais amantes ou visitar prostitutas não era condenável moralmente pela sociedade. Sabe-se disso. Só que a mulher, ela é alimentada no século XIX, nesse período que falamos, desde a sua muito terna juventude, de um ideal amoroso que não é o ideal amoroso do cotidiano. É o ideal amoroso da aventura, é o ideal amoroso da paixão, é o ideal amoroso do amor que ultrapassa as convenções sociais. Nós temos aí uma contradição. Como é possível se esperar uma relação feliz, né, uma relação saudável, se as necessidades de homem e de mulher são diferentes? Alimenta-se a mulher com todo um ideal de romantismo de amor, só que exige-se dela um comportamento realista no meio da sociedade. Isso não tem realmente como dar certo. Tanto que a Madame Bovary e a Luísa vão acabar por se entregar ao amor romântico. E quando elas se entregam ao amor romântico, o fim que elas enfrentam é terrível: o suicídio e a morte. Que são dois, que é o fim romântico por excelência, né? Enfim, mas essa visão das duas mulheres é uma crítica tanto à instituição do casamento quanto na formação das mulheres. O Flaubert foi processado, é uma história conhecida, depois que publicou o Madame Bovary. Ele levou 5 anos escrevendo Madame Bovary. Ele foi processado por imoralidade. Há algumas linhas críticas hoje mais ditas conservadoras, enfim, que ainda consideram o Madame Bovary um romance imoral. Né? Eu acho uma leitura muito complicada, né? E muito superficial, muito banal. Na verdade, quando o Flaubert é processado, ele fala aquela frase espetacular, né? Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary sou eu, né? E ele nas suas cartas como descreve, né? Ele não pega um modelo de mulher específico da sociedade para criar a Madame Bovary, mas a observação que ele vê à sua volta das diversas figuras femininas e a frustração que os casamentos geralmente causam, né? Aqui na expectativa social do romantismo e realismo. O Eça de Queiroz já não enfrentou nenhum problema com o Primo Basílio, mas enfrentou com o Crime do Padre Amaro, que é um romance anterior, o primeiro romance dele, né? Mas não com processo, nada disso. Então nós temos essa figura extremamente romântica, né? Tanto da Madame Bovary quanto da Luizinha. Agora, a nossa amiga Virgília, ela já nos vai apresentar uma coisa bem diferente. Né? Primeiro, quando ela será apresentada para o Brás Cubas, o Brás Cubas está também entediado, todo mundo morre de tédio nesses romances, né? Ele está escrevendo os primeiros versos da Eneida de Virgílio,
arma virmuque cano. Ele repete várias vezes, arma virmuque cano, que é canto as armas e os varões, né? E quando o pai de Brás Cubas fala, Virgílio, mas se a tua noiva se chama exatamente Virgília, né? E é quando eles se conhecem. E aí nós já temos um dado, né? Virgília vem da raiz vir, né? Que é a raiz também de viril. Então nós temos um aspecto de virilidade em Virgília. E aqui no capítulo 77, eles já estão com um caso há algum tempo. O Brás Cubas vai descrever uma cena curiosíssima que eu acho que revela muito do caráter de Virgília. Eles estão na casinha da Gamboa, né? A casinha meio que secreta no qual eles se encontram. E ele está esperando Virgília. E Virgília entra. Virgília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado sustos e vexames. Que doce que era vê-la chegar, nos primeiros dias, envergonhada e trêmula. Ia de sege, velado o rosto, envolvido numa espécie de mantel que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Da primeira vez, deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão, e palavra. Em nenhuma outra ocasião a achei tão bela, talvez porque nunca me senti mais lisonjeado, né? Ou seja, no primeiro encontro, Virgília chega sempre para o encontro numa sege, que é uma carruagem fechada, né? Com um chapéu com um véu cobrindo o rosto, sabendo que está fazendo algo proibido socialmente, mas com palpitações, vermelha, meio envergonhada, né? Só que agora, depois de vários encontros, agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames. As entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade de amor era a mesma. A diferença é que a chama perdera o tresloucado dos primeiros dias para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. Virgília mantém a relação com Brás Cubas, sabendo que é uma relação não mais aventuresca como era no princípio. A Virgília do princípio, que entra nessa relação proibida, ela entra com ansiedade, sabendo que está ferindo princípios sociais, e depois o hábito da relação, como no casamento. Ela vai se adequar a essa relação. Ela não vai procurar ansiosamente novidade. E Virgília diz: estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Porque não foi lá ontem, como tinha me dito. O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos tomar chá. Por que não foi? Com efeito, eu havia faltado a palavra que dera, e a culpa toda era de Virgília. Das culpas. Questão de ciúmes. Essa mulher esplêndida sabia que o era e gostava de o ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa. Virgília aceitava o flerte de outros homens. Na antevéspera, em casa da baronesa, valsara 2 vezes com o mesmo Peralta, depois de lhe escutar as cortesanices ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si. Quando descobriu entre as minhas sobrancelhas a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o Peralta e as cortesanices. Veio depois a mim, tomou-me o braço, levou-me a outra sala menos povoada, onde se me queixou de cansaço, e disse muitas outras coisas, com ar pueril
que costumava ter em certas ocasiões, e eu ouvia quase sem responder nada. Brás Cubas está morrendo de ciúmes. Agora mesmo, na casinha da Gamboa, custava-me responder alguma coisa, mas enfim, contei-lhe o motivo da minha ausência. Não, eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados, a boca semiaberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tangível, que se não podia negar. Tal foi a primeira réplica de Virgília. Abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura que inteiramente me confundiu. Ora você! E foi tirar o chapéu, lépida, jovial, como uma menina que torna do colégio. Depois veio a mim, que estava sentado, deu-me pancadinhas na testa com um só dedo a repetir: isto, isto. E eu não tive remédio senão rir também. E tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganaram. Virgília, ela tem o completo domínio da relação que tem com Brás Cubas. Ela não tem uma visão romântica, mas uma visão muito realista das relações. Ela comporta-se socialmente sem o arroubo da paixão. Né? Tanto que num determinado momento, quando o Lobo Neves precisa assumir a presidência de uma província, ela não tem dúvida que vai partir com o seu marido. Né? Ela deixa Brás Cubas. Nós temos aqui dois tipos de personagem. Né? O tipo de Madame Bovary e de Luísa, né? Alimentadas sempre pela expectativa romântica que leva à sua destruição. E o tipo de Virgília, uma mulher pé no chão, realista, que sabe como se comportar e que atitudes ela tem que tomar na sociedade. Ela se sai bem, a Virgília, em todas as situações. Numa determinada cena, num determinado episódio, Lobo Neves recebe um bilhete anônimo falando que Virgília está se encontrando ali na Gamboa e ele vai até Virgília. Brás Cubas se encontra no quarto e Virgília não se abala quando é questionado o que você está fazendo aqui, né? O Lobo Neves falou que estava de passagem. Né? E você, o que faz aqui? E ela fala que veio prestar um serviço para a pobre Dona Plácida, uma mulher simples, humilde, muito sofrida. Então ela está fazendo uma visita social que não gostava que as pessoas soubessem que ela fazia. Né? É uma forma de proteger, inclusive, o caso com Brás Cubas. E ela fala, mas se você está de partida, vamos juntos, né? E dá o braço para o seu marido para voltar para casa. Brás Cubas sai do quarto, alucinado de ciúmes, querendo avançar sobre Lobo Neves, e quem impede é Dona Plácida. Né? Então nós temos essas duas visões, a visão romântica, a visão realista. Né? O Machado de Assis, ele tem uma sutileza na construção da personagem muito maior do que os nossos amigos Essa de Queiroz e Flaubert. Né? A Emma Bovary, nos seus arroubos, ela é quase que óbvia. Né? A Luísa, nós sabemos o que vai acontecer com ela desde o começo. E o romance terminaria falhado pela metade se o Essa não tivesse incluído ali no meio uma outra trama que é da chantagem. Né? Então nós temos esses dois aspectos. Tudo isso, claro, está envolvido em um erotismo bastante grande. Né? O erotismo, ele se revela tanto nas cenas que ocorrem entre os casais, né? Sempre discretamente descritas, mas de uma forma mais interessante. Essas personagens, esses casais, comem alucinadamente. Né? É outro ponto
que eu quero tocar agora, rapidamente também. No Madame Bovary, há uma cena divertidíssima, que ela está num pequeno hotel, né? Onde há todo um grupo social, enfim, é uma sala imensa, né? Uma sala bastante grande. Em um dos cantos da sala tem uma lareira grande, e nessa lareira assa um pernil de carneiro, pernil grande, que será o jantar daquela noite. No outro canto da sala, sentado no sofá, está Leon, que será o amante, o primeiro amante de Emma Bovary, né? E entre a lareira com o fogo no pernil e Leon do outro lado da sala, no meio, está Emma Bovary em pé, de frente para a lareira, de costas para Leon, né? E a sala na penumbra, né? De modo que as chamas da lareira, né, iluminam o vestido de Emma Bovary e tornam esse tecido translúcido. E Leon vê as pernas de Emma Bovary, né, projetadas no vestido, né? Leon observa os pernis que Emma Bovary tem, né? Os pernis que ele irá consumir, vamos dizer assim. Então tem essa relação, por exemplo, do Emma Bovary. No Primo Basílio, o Basílio aluga um pequeno apartamentozinho decadente com a parede só no reboco, né? Com móveis velhos, uma coisa feia, num canto pobre de Lisboa, e chama aquele quartinho decadente de o paraíso, né? E é ali no paraíso em que Basílio e Luizinha vão se encontrar. E nesses encontros eles levam lanchinhos, comidinhas, né? Para antes ou depois do amor. Eu creio que não durante. Né? Mas os pequenos lanches. Então tem cenas em que é um fetiche que eu acho esquisitíssimo, mas que Basílio bebe champanhe no sapato de Luizinha, né? E uma determinada cena, a Luizinha está sentada na cama, e depois de comerem dão bocadinhos um na boca do outro, né? E o Basílio sentado no chão aos pés, e ele começa a beijar os seus joelhos, né? Subindo pelas pernas, e o Essa de Queiroz escreve que Luísa simplesmente tampa os seus olhos e fala, ai não, né? E interrompe aí. Nós conseguimos imaginar o que irá ocorrer nessa cena logo em seguida. Então há essa relação do erotismo com a alimentação. Só que no Machado, para variar, a coisa é um pouco diferente, né? Ali na Gamboa eles têm uma casinha muito jeitosinha, eles comem também. Mas no capítulo 115, o almoço, o Machado faz outra sacada genial. É o capítulo logo depois da despedida de Brás Cubas e Virgília. Virgília partiu no navio com seu marido. E o Brás Cubas diz isso. Não a vi partir, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que para tiritar-lhe os nervos da fantasia devia padecer de um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de Monsieur Proudhon. Monsieur Proudhon é o chefe de um dos principais hotéis no Rio. Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Farraut,
Um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Vanry e Verfort de Paris, e mais nos palácios do Conde Molé e do Duque de La Rochefoucauld, era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca, Monsieur Proudhon, o Trivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo. Mas, sobretudo, os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram, naquela manhã, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos, que ternura de carnes, que rebuscado de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia. Sei que foi cara. Ai, dor. Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo. E eu ficava-me ali numa ponta de mesa, com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios. Ficava-me para não os ver nunca mais, porque ela poderia tornar e tornou. Mas o eflúvio da manhã, quem é que pediu o crepúsculo da tarde? Né? Olha só o que Machado faz. A descrição que ele faz dos pratos é uma descrição erótica, né? O requinte de temperos, ternura de carnes, né? Rebuscado de formas, comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Uma relação erótica com a comida, né? Ao contrário do Flaubert e do Essa, que colocam a comida como um acessório do amor, né? Aqui no Machado, a comida é um substituto do amor. Uma satisfação física tão grande quanto a do orgasmo e do prazer sexual, né? Isso eu não vou falar que é Freud, porque nenhum dos três conhecia Freud. Mas o Freud fala sobre isso, né? A questão da alimentação e a questão do erotismo estão intimamente relacionados. De modo que eu queria pegar esses dois aspectos, né? Um do realismo e o outro desse fator de alimentação, porque me parece que elucida um pouquinho mais a forma como a literatura deve ou pode ser encarada, né? Escolas literárias geralmente têm fórmulas e o Machado de Assis consegue escapar dessas fórmulas. Não estou falando que o Flaubert é mau, muito pelo contrário, né? Madame Bovary é um dos grandes romances e ele se torna um divisor de águas mesmo na forma de se contar uma história, né? É o romance que o Mário Vargas Llosa, acho que está por aqui. Está aqui, deixa eu pegar aqui. Pô, um minutinho só, opa, peguei o errado. O Mário Vargas Llosa escreve um livro excepcional, porque o Madame Bovary é a referência dele, foi a primeira grande referência de leitura, que é esse A Orgia Perpétua, no qual ele faz uma análise bastante pessoal do Madame Bovary, né? Acho que vale a pena também conhecer, porque nos explica alguns outros aspectos pelo olhar do Vargas Llosa, que é um ensaísta excepcional. Eu prefiro o Vargas Llosa ensaísta do que o romancista, mas enfim. Bom, pessoal, a ideia foi mais ou menos essa, né? Falar um pouquinho a respeito desses três autores. O nosso tempo é sempre limitado. Eu acho que fazer mais do que em torno de 1 hora é um exagero, mas a gente sempre pode ir retomando alguns temas, né? Eu espero que o papo de hoje tenha complementado um pouco
a conversa da semana passada. Se alguém perdeu sobre o Memórias Póstumas, todos os vídeos estão no meu canal do YouTube, né? E então é só ver e tem outras referências mais, tá bom? Deixa eu ver quem acompanhou aqui. Nós temos bastante gente também, olha que legal. Oi, Ruth, tudo bom? Como você está? Sandra Santos, um grande abraço, Sandra. Alexandre Barros, grande abraço. Hernan, tudo bom, rapaz? Ariel Lázaro, grande abraço, Ariel. Sérgio Sanches, muito bem-vindo. Grande Libânio, grande amigo, queridíssimo amigo. Rude Artes, tudo bom, Rude? Rude, faz tempo que a gente se vê mesmo, né? Maurício, sempre aqui, presente. Eu vou te mandar um cartão de assistente especial aqui, né? Tá toda semana. Carlos Guimarães, tudo bom? Assunção Medeiros, que surpresa! Lucas, tudo bom, Lucas? Grande abraço para você também, Lucas. Né? Pessoal, então, muito rapidamente, foi essa a nossa ideia hoje. Semana que vem a gente bate mais um papo sobre alguma outra obra. E se tiverem interesse de aulas de literatura, alguma coisa assim, é só falar comigo. E divulguem o canal do YouTube, por favor, né? Ali no canal eu já estou com uns 70 e poucos assinantes, enfim, e tá ficando bastante legal, a coisa está crescendo bem. Eu espero que a coisa vá adiante. Tá bom, pessoal? Hoje, mais rapidinho um pouco, eu dou um grande abraço a todos vocês. Eu agradeço mais uma vez. Até a semana que vem. Valeu!